Olá, boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live desta sexta-feira do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos ver como estão os astros, afinal de contas, quais são as previsões para março, para os signos, como é o personagem de Peixes e logo, logo o ano novo astrológico está chegando aí. Isso mesmo, o novo ano astrológico. Para falar sobre isso, nós estamos com a queridíssima Virgínia Gaia, a nossa astróloga que está sempre com a gente aqui no nosso blog. Boa noite, Virgínia. Bem-vinda ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz. Agradeço também a Suzaninha, que está sempre fazendo a... Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, já estou de vermelho. Ó, ela já tá no clima do novo astrológico, já tá entrando no clima. Já, é muito bom, né? Ah, Virgínia de Deus, os astros não estão dando conta. O que esse povo lá em cima está aprontando? É, você dá risada, é? meu bem, tá, né? Você vê como é que é, né? Puxa vida, eu nem imaginava isso, Virgínia. E você Bom, tinha avisado que a coisa era ia ter uma coisa meio complicada no meio do caminho, mas eu não imaginava um negócio desse. até final de 2022 a gente ainda tá num período tenso, né? Então, assim, aquela história tá aliviando de um lado, aí começa a ficar um pouco tenso do outro, mas, gente, vai passar. Passa! 2 anos passados. 2 anos passados, já tiramos as máscaras na rua, né? Logo, Não logo é, isso também gente? tudo acaba. Tava, Virgínia, tava quais são as previsões para esse mês? Tem algum... Aquele pessoalzinho ainda está no céu? Como é que tá? Bom, a gente tem, especialmente nesse mês, isso culmina em abril, que a gente também tem eclipses, mas a gente já está sentindo um pouco isso no céu, porque eles já estão se aproximando. Júpiter e Netuno no signo de Peixes estão ficando cada vez, né, ficando cada vez mais próximos, né? Então, esse é um aspecto, é um dos principais aspectos do ano, né? Um dos principais temas aí do ano. Júpiter e Netuno em Peixes falam realmente assim muito sobre grandes movimentos de massa, falam muito sobre comoção, tá? Essa coisa de comoção. Netuno, especialmente, como ele rege Peixes, e Peixes tem essa coisa muito do isolamento, né? Então ele acaba mexendo com pessoas excluídas, marginalizadas, mexe muito com esse público, com esse tipo de pessoa, inclusive ter ambos, assim, Júpiter rege muito as viagens, né? E Netuno fala de pessoas isoladas, então remete a essa questão mesmo de refugiados e de pessoas ter esses Aham. deslocamentos de pessoas para se isolar. Assim, é um mês, na verdade, que eu acho que é um mês de muita comoção, né? Eu acho que tem muito esse lado, assim, um lado muito de comoção mesmo. E um mês muito sensível. Aí depois a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, e a gente vai ter daqui para frente, né? O ápice dessa conjunção acontece em abril, e aí depois com Júpiter entrando em Áries, a gente tem, digamos, um momento, na verdade, do segundo semestre, é isso, mais para frente, o segundo semestre, que a gente tem a sensação de que as coisas estão renovadas e que está tudo muito novo, né? Uma coisa É. tipo nova fase começando. Mas é aquilo, a gente já tem ainda, né? Você vê, a gente está aliviando as máscaras de um lado, vem uma outra tensãozinha aí, Sim, que no céu. 2022 a gente sabia que não era também tão simples, mas é mais fácil do que 2020, mas ainda Uhum. assim, né? Não é a resolução dos nossos problemas, não. Áries está no meio, porque Áries rege o signo. Desculpa, Marte rege Áries. Marte está no meio disso? Sim, a gente teve esse mês especificamente que passou, né? A gente teve uma conjunção exata de Marte com Plutão, que costuma ser uma conjunção um pouco tensa, né? Uhum. Que fala muito dessas questões. Plutão, inclusive, simbolicamente, ele foi descoberto na época
a descoberta de Plutão coincidiu com a era de ouro da física, que se diz, né? Na década ali de 30, ele foi descoberto em 1930, no momento em que estava também se descobrindo a própria física das partículas, né? E a energia nuclear, todas essas questões foram descobertas nessa época. Então, o assunto estar em voga, e eu acho que esse medo, que enfim, todo mundo voltou a falar disso, né? A gente achou que tinha acabado a Guerra Fria, né? Que a gente não ia nunca mais falar de ameaça nuclear, mas estamos voltando a falar desse assunto, infelizmente, né? Mas assim, essa tensão toda ainda está um pouco, né? A gente assim, ele se afastou de Plutão e a gente também vai ter uma conjunção de Marte com Saturno, que também não é uma coisa assim muito fácil. Depois a gente tende a dar uma aliviada, mas esses meses são meses um pouquinho, assim, tipo, março e abril são meses para a gente prestar atenção no céu e segurar a onda aqui na Terra. Agora, com relação, você falou que vai ter eclipse a partir de abril? Abril, a gente inaugura os meses de abril com eclipses, né? Então, isso assim, a gente tem esses eclipses, todos os eclipses do ano, eles acontecem no eixo entre Touro e Escorpião. Então, acho que falam muito sobre uma mudança, esses eclipses mexem muito com o coletivo, e esse eixo especificamente fala muito sobre as questões econômicas e financeiras. Acho que realmente a gente vai ter uma maneira muito diferente de produzir riqueza a partir desse ano. Isso sem contar com a tensão de Saturno e Urano, que já vinha acontecendo, deu uma aliviada agora, mas eles voltam a ficar tensos daqui a pouco. Então, assim, essa maneira como a gente está lidando com a economia, com as finanças, com o comércio internacional, isso já era uma coisa que a gente já estava vendo que ia ter uma mudada. Sim. E a gente agora está vendo mais ou menos como mudam as coisas, né? A gente está entrando em uma era um pouquinho diferente, está tudo se desenhando agora, né? Estamos vendo como é que as coisas vão ficar. Vamos começar. Agora, o que eu não acreditava é que, assim, eu nasci durante a Guerra Fria e até 91, quando caiu o muro. Eu passei a minha vida inteira na Guerra Fria. E sempre aquela história da ameaça nuclear. Eu não imaginava que, passado 30, 40 anos dessa história, da queda do muro, isso voltasse à baila, né? Parece um déjà vu, né? Como todo mundo fala. Agora, é uma coisa interessante, porque assim, os ciclos de Saturno, né? Quando a gente teve Saturno em Capricórnio, e, né, ele veio em Capricórnio, depois Aquário, então assim, essa mudança também fala aí de novos ciclos, né? Então, sempre que a gente tem Saturno passando, Saturno muito forte, a gente tem assim, Saturno em Capricórnio foi a construção do muro, depois Saturno em Capricórnio de novo foi a queda do muro, aí a gente agora está tendo Saturno domiciliado, então assim, em Urano, ele está domiciliado em Aquário, então isso está fazendo também a gente pensar muito nessas coisas de construir muros entre populações, entre países. Então, assim, é um redesenho. Acho que a coisa não é exatamente aquele mundo bipolar que a gente tinha lá na época de Guerra Fria, mas um redesenho internacional, com certeza. A gente sabia que era um momento de redesenho internacional. Essa era a coisa da gente pensar aí até 2000. Assim, o que eu acho que em termos de tensões, a gente tem tensões até final de 2022, então essa história deve se estender por alguns meses, tá? Ainda, não sei se por meses, mas assim, pelo menos essa tensão, essa coisa um pouco no ar. Depois acho que a gente tende a dar uma diluída, tá? Então, assim, o que eu diria que uma coisa, digamos, mais grave de guerra mundial, propriamente dito, que é aquela coisa que dura bastante, etc., eu acho que ainda, calma, tá, gente? Ainda não precisa tanto. Não precisa chegar a esse ponto. Saturno é um signo, é um planeta revolucionário? Ele tem as duas facetas. Em Capricórnio, ele mostra a faceta mais conservadora dele. Em Aquário, onde ele está, ele muda as estruturas, né? Então, como a gente teve exatamente essa mudança, que foi a grande conjunção ao final de 2020, né? Então, a gente teve efetivamente essa mudança dele passando de onde ele estava mais durão, mais autoritário, mais engessado,
para depois passar a partir de 2021, né, abrir um ciclo de transformação, de reformulação, né? Então, a tendência é que a gente tenha essas reformulações, né? E que a gente fique com a tendência maior reformista, digamos, uma tendência maior de transformação, mas até que as coisas se consolidem, a gente fica nessa coisa meio movediça, né? Agora, com relação ao signo de peixes, né? Como é que são os piscianos? Como é que o peixes ele é regido por quem? Qual a pedra? Qual a cor? E qual a principal característica do signo de peixes? Porque ele é o último do zodíaco, né? Ele é o último do zodíaco, ele fecha o inverno no hemisfério norte e o verão aqui no hemisfério sul, né? Esse calorão que a gente está passando esses dias, a gente está chegando, tá chegando. Então, assim, peixes, o que ele vai representar, né? Justamente a simbologia de peixes, a gente tem duas coisas que a gente tem que imaginar como imagem, assim. É o momento do degelo no hemisfério norte. É um momento perigoso, porque o degelo você pode estar andando ali naquelas coisas de gelo, a geleira pode se desfazer, você pode ter todas essas, né? Você tem um risco, ao mesmo tempo que você passa a ter, vamos pensar que o pessoal está saindo lá do inverno, que não tinha comida, etc., você começa a ter peixe, a pesca volta a ser uma alternativa. Então, ele tem essa coisa de medo e esperança que se misturam, né? Ele é regido por Júpiter, justamente o regente tradicional, digamos, o regente conhecido desde a antiguidade é Júpiter, que é visto ao olho nu. Depois, com a descoberta de Netuno, também ele passou a ter a corregência de Netuno, né? Que é aquele conceitozinho que a gente tem dos planetas que foram descobertos já no mar, esses que a gente só pode ver com o telescópio, né? E aí foram observando Netuno pelo nome que ele recebeu e pela característica dele. O que aconteceu quando Netuno foi descoberto? Foi quando a gente teve ali a ascensão, digamos, de movimentos de massa, de classe trabalhadora, o próprio ascensão do marxismo. Então a gente tem todo ali, Netuno tem essa característica dos movimentos de massa, da coisa por isso que tem essa coisa de que pisciano é um pouco desgarrado em relação aos valores materiais, que é muito espiritualizado, porque tem muito essa coisa do compartilhar, né? Então, o Netuno vai ter muito essa característica junto com a coisa de peixes, né? E Júpiter também rege, tanto Sagitário quanto peixes. Júpiter em peixes vai ser justamente a faceta mais generosa, espiritualizada, idealista de Júpiter, né? A faceta mais autoritária de Júpiter tá em Sagitário, né? Mais autoritário, digo assim, mais autoridade, digamos, intelectual, né? A questão ideológica, etc. Sim. Agora, o pisciano, por estar ligado à espiritualidade, ele pode se tornar um fanático religioso? Ele tende para isso ou não? Tem. É uma coisa assim, como tudo, assim, como sempre, todas as tendências astrológicas, a gente sempre tem que olhar lado luz e lado sombra. Eu diria que no lado luz, peixes têm esse lado muito criativo, muito artístico, muito sensível, costumam ter talento musical muito forte. Mas a faceta sombra disso, a gente tem sim, que pode ser, na verdade, uma pessoa muito apegada a esse lado muito, sabe, sonhador demais, onírico demais, então acaba entrando nas questões religiosas de cabeça, questão também com, não todo mundo, né, obviamente que não é todo mundo, mas tem que estar sempre muito ligado nessas questões de uso de drogas, de entorpecentes, ou excesso de álcool, ou muita sensibilidade a medicamentos, por exemplo, especialmente quem tem Netuno muito pronunciado no mapa, é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, né? Muito forte, muito pronunciado. Mas é aquilo também, tem um lado muito legal, que é justamente esse lado de gente que ajuda as pessoas, é gente que está sempre disponível para ajudar, que recolhe, que acolhe, que precisa de um tempinho também para ficar pensando em si, que tem um lado muito introspectivo. Então você tem essas coisas se misturando. Agora, qual que é a cor do signo de peixes e qual que é a pedra? Olha, eu acho que cores, a gente pode pensar nas cores de Júpiter, né? Esse lá pode ser até o próprio lilás, tá? É uma cor que combina aí muito com peixes.
E olha, as cores que a gente pode pensar para peixe, as pedras que a gente pode pensar, as pedras claras, né? Água marinha, aqueles tons azulados, bem claros, a gente pode pensar para peixe. Você falou uma coisa bem interessante. O lilás é a cor da transmutação, né? Sim, E, sim. e por isso que também ele combina bem com peixes, né? Porque já que é um signo tão espiritualizado, a É cor uma combina cor, bem né? com É a isso. cor, assim, o roxo, lilás, são cores que falam realmente de ascensão espiritual, de coisas mais abstratas. Você vê que tanto que é uma cor muito utilizada por sacerdotes religiosos, né? Os próprios Sim. padres muitas vezes usam lilás, usam roxo, né? Então você tem esse lado muito de elevação mesmo. E qual é o elemento dele? É a água? É a água, ele é a água mutável. Né? A gente tem a água em movimento, justamente porque você está tendo degelo, né? Então é a Certo. água em transformação. A gente até brinca aqui no hemisfério sul, a gente tem as famosas águas de março também, né? Aham. Então é água em movimentação mesmo. Agora, por ser um signo muito sensível, algumas profissões são bem. Porque assim, eles gostam muito de ajudar os outros. Eles podem ser ligados a religiões, eles podem ser médicos, enfermeiros, Tem psicólogos. esse lado muito forte de cura, de trabalhar até em coisas isoladas, tá? Então, assim, hospitais, ambientes de isolamento. Todos os temas psíquicos, a gente não pode esquecer que os temas psíquicos, psicologia, todos esses assuntos também vão ter muita afinidade, né, com peixes. E também esse lado artístico muito forte, tá? Inclusive aí fica a dica aí que é sempre assim, essas conjunções de Júpiter e Netuno que acontecem, né? A gente tem mais ou menos uma vez a cada, né? A gente tem alguns períodos aí que essas conjunções são super fortes. A Lua conjunta com Júpiter ou com Netuno costumam dar muitos bons músicos, tá? Porque a música é uma coisa muito voltada, especialmente Netuno. Esse lado é interessante porque de todas as artes, né, a música acaba tendo esse caráter muito sensorial, né? Algo que realmente, então tem uma ligação também muito forte. Isso é muito interessante, porque assim, e ele é bem diferente, né, Virgínia? Ele é bem diferente do canceriano e do escorpiano. Ou ele é uma mistura Muito. dos dois? Não, é muito diferente. Assim, quando a gente tem essa coisa do signo que é o cardial de água, que é câncer, o fixo de água, que é escorpião, e o mutável de água, que é peixes, é a água de diferentes formas mesmo. Né? São três maneiras diferentes. São três maneiras diferentes de lidar com a água. Então, o cardial de água, que é câncer, é a iniciativa da água. É a emoção começando as coisas, é a emoção chegando na Uhum. frente. Né? É a intuição chegando na frente, a intuição geradora. Escorpião é a retenção da água. Então a gente costuma dizer que é o aumento lodo mesmo, né? Aquela água turva, é a água retida. Então a gente que retém as emoções, é a emoção concentrada, por isso que tem essa coisa muito intensa, mas ao mesmo tempo um pouco controladora, muito passional. E peixes é a água se transformando, né? Então é a fluidez da água, né? É a água em movimento, a água em fluidez. Então, por isso que traz essa coisa das emoções mutáveis. Por isso que ele tem esse lado de que a gente fala que ele é desapegado. Muitas vezes é um signo que fala de estar desgarrado, de certa forma. É bem interessante. Agora, me fala uma coisa: nós vamos ter alguma lua especial, algum fenômeno no céu especial, Virgínia? Olha, a gente vai ter uma lua cheia, né, acontecendo dia 18, semana que vem, né, uma lua cheia no signo que aí a gente tem sempre oposição, Sol em Peixes, Lua em Virgem, né, é uma lua muito Uhum. legal para a gente entender as oportunidades que a gente tem de se organizar, tá, até porque ela acontece em conjunção com uma estrela que é muito legal na constelação de Virgem também, chamada Zavijava, é uma estrela muito de gente que produz muito, que trabalha muito e que costuma ter esse lado muito realizador, né? Então, acho que vai ser uma lua cheia muito boa para a gente
realizar as coisas, perceber as coisas. E também os cuidados com saúde, né? Eu acho que acaba sendo um momento muito legal também. Tá, a lua cheia aí, enfim, no caso aqui pra gente, a coisa de que provável que a gente venha abolir aí as máscaras aos pouquinhos, né? Pelo menos ao ar livre já tá Sim, já está mais ajudando tranquilo, bastante. né? Agora, Virgínia, tem algum ritual especial para a lua cheia? Olha, eu acho que seria legal, né, essa lua cheia especialmente, trabalhar esses temas de colocar em prática aquilo que a gente está idealizando muito. Então, colocar em prática, quer fazer algum trabalho, quer fazer alguma coisa, tem alguma intuição, ou mesmo querendo ajudar alguém de maneira prática, ou se ajudar de maneira prática, acho que é bem bacana de pensar nisso, né? Uhum. Ou, assim, acho que uma coisa que seria legal nessa lua cheia é justamente trabalhar, podia se trabalhar duas coisas, uma vela lilás, né, ou uma vela lilás, junto com uma outra, que a gente pode colocar uma outra branca mesmo, e aí pedir um pouquinho de intuição aflorada para a realização. Acho que isso era uma coisa bem legal de trabalhar. Agora, como é que vai ser o ano? Porque os piscianos, ele começa que dia? Que dia que começa a reger peixes e que dia que termina? A gente já está, né, desde do dia 18 do mês passado, né, que a gente está com o Sol entrando no signo de Peixes, fica até dia 20 de março, né, então dia 20 agora a gente tem a mudança de signo. É, Nesse ano é um ano bem especial para os piscianos, justamente por ter Júpiter passando pelo signo de Peixes, depois ele dá uma passadinha no meio em Áries, mas depois ele volta para Peixes, então é um ano bem importante para os piscianos perceberem oportunidades mesmo de crescimento, tá? É um ano que promete crescimento, mas é um ano também que pode trazer, né? Porque tem esse encontro em abril de Júpiter e Netuno que estão em peixes. Então, assim, é um ano de muita expansão, mas também cuidado pisciano para não se empolgar demais e acabar se iludindo. Tá? Mas é um ano muito legal, que pode trazer muita oportunidade de crescimento mesmo para os piscianos por conta de Júpiter passando pelo signo deles. Todo mundo, gente, assim, a cada 12 anos, mais ou menos, Júpiter está passando por um signo. Eu sempre falo, fica atento, porque quando está no seu signo, é a chance de crescer. Que bom! Agora vamos falar um pouquinho de previsões. Como é que vai ser o mês de março, o restante do mês de março? Como é que está sendo o mês de março para os arianos? Bom, os arianos, acho que assim, é um momento de prestar atenção nas coisas, precisam estar mais atento, o ariano, ele está cheio de vontade de fazer muita coisa, mas ele precisa ter um pouquinho mais de foco e de organização, tá? Então, para todos os arianos aí, tem muita oportunidade, mas precisa saber se organizar. Uhum. Touro. Os taurinos, olha, eu diria que pro seguinte, que pro taurino, é um momento do taurino assim, primeiro, ele tem que perceber quem é quem na vida dele. Eu acho que ele está num momento bastante sociável, num momento de conhecer bastante gente, porém, ver o que realmente tem base, tem estrutura, o que é, tem sentido, e até as pessoas que fazem sentido estar ali perto dele, tá? Não precisa, vale mais qualidade do que quantidade. Gêmeos. Bom, os geminianos estão num momento muito legal de crescimento profissional, é um mês de olhar muito para as questões de carreira, de profissão, momento de fazer planos e projetos de longo prazo, então é uma hora assim, aproveitar as oportunidades, agarrar e abraçar. Agora para câncer. Cancerianos estão numa, né, canceriana, estão num mês de bastante aprendizado, um mês que os cancerianos estão super filosóficos, tá assim, mais filosófico do que nunca, pensando, com a cabeça cheia de ideias. Se quiser escrever coisas, colocar coisas no papel, filosofar um pouquinho, e até se quiser estudar coisas novas, é um mês muito legal do canceriano pensar nisso. Leão. Bom, os leoninos, vamos então lá, os leoninos. Leoninos estão no mês de viradas, de transformações, é um mês de definir coisas, deixar coisas para trás, tá? Sabendo dividir bem essas decisões com outras pessoas, tá? O Leonino, acho que ele tá numa coisa de querer virar, querer fazer diferente, mas, assim, tem um monte de planeta também ainda passando por Aquário, que é o signo oposto a ele, então, assim, saiba ouvir as pessoas, tá, Leonino? Toma essas decisões, mas compartilha com as pessoas certas. Virgem. Os
virginianos, ó, relacionamento é tudo para o virginiano nesse mês. É um momento muito importante de dialogar, de se colocar, de dizer o que quer, ao mesmo tempo ouvir o outro e trabalhar diálogo. Importante isso. Libra. Bom, os librianos estão num momento que eles precisam também estar muito ligados no dia a dia, na organização deles, nas coisas que eles querem fazer. Eu acho que deve ser um mês de bastante trabalho para o libriano, então tem que se organizar para dar conta de tudo sem deixar de cuidar de si mesmo. Escorpião. Como é que vai ser para os escorpianos? Olha, os escorpianos são cheios de ideias, eles estão muito criativos nesse mês, então, escorpianos todos aí, meus irmãos de signo, aproveitem um mês aí cheio de ideias para colocar algumas coisas no papel. Acho que é um momento bom do escorpiano fazer acontecer. E também tá bom aí para dar umas paqueradas, algumas coisas nesse sentido, viu? Dá para aproveitar também, ou seduzir, né? Aquela coisa toda. É bom, né? Só trabalhar não dá. Sagitário. Sagitarianos, olha, é um mês bacana de cuidar um pouco da família, das pessoas próximas, de estar mais. Eu acho que até cuidar da intimidade, não necessariamente família, mas intimidade, saber ouvir as pessoas e oferecer ajuda e dar ajuda, assim, né? Oferecer ajuda e também pedir ajuda, se necessário, das pessoas próximas e íntimas. Sagitário, Capricórnio. Capricornianos, olha, é um mês assim pro capricorniano, eu acho que assim, tá com muita coisa na cabeça, tem que organizar um pouco o pensamento para ver o que faz primeiro e como faz primeiro, né, como se organizar. Também é outro signo que está no momento legal de buscar novos conhecimentos, de fazer pesquisa, de perceber e até de conversar com as pessoas para ter ideias novas. Então, isso ajuda a organizar o pensamento. Aquário. Os aquarianos, mês de se organizar, especialmente em relação às finanças, tá? Então, os aquarianos, vamos lá, organizar as finanças bonitinho, aquariano, fazendo tudo legalzinho, pra você ficar com a conta no azul o ano inteiro. Precisa. Peixes. Bom, os piscianos, então eles estão, o ano é importante, esse mês especialmente, o sol tá passando pelo signo deles, então assim, é muito legal de pensar o que quer fazer, como quer fazer, é realmente se renovar, pensar nos planos e pensar em ser prático, porque ele tá nesse momento de renovação com muita expectativa e tem que tomar cuidado para não criar expectativa demais e na prática as coisas não serem assim tão simples. Agora, qual que é o signo oposto de peixes? Virgem. Virgem. Nossa, bem diferente. Bem diferente. Eu diria que assim, todos os signos são bem, né, essa coisa dos opostos, mas como peixes é o último e virgem é o bem do meio, né? Então você tem essa coisa muito assim de quem tá no meio e de quem tá na ponta mesmo. É uma diferença bem grande. Virgínia, dia 21 de março começa o novo ano astrológico. Existe algum ritual especial para a gente fazer? Cor de roupa que a gente tem que usar? Vela, incenso? O que a gente pode fazer para atrair um bom ano astrológico? O que é legal de fazer, eu acho que assim, tudo que trabalha essa coisa de novo ciclo, nova transformação, tá? Eu acho que tudo que a gente faz, porque é o ano novo especialmente para o Sol, né? A renovação do ciclo do Sol em volta da Terra, né? Com fundo de estrelas, né? Então, é um momento bacana de, primeiro, honrar, fazer alguma coisa com o Sol. Então, é legal a gente ter um girassol, um vasinho de girassol em casa, uma flor de girassol. Dá pra gente tomar um banho também com pétalas de girassol. Se quiser acender uma vela amarela ou dourada, tá? É muito legal para a gente pensar nesse ano, assim, no ano que está entrando, né? O ano é regido por Mercúrio, mas assim, trabalhar questões solares com o ingresso do Sol em Áries é uma coisa bacana, porque é uma forma da gente, querendo ou não, gente, nosso astro-rei, é ele que, né, manda aqui, a gente depende totalmente da energia dele, né? Então não tem. É muito legal a gente pensar nessa coisa de clareza, energia, disposição, esse tipo de coisa. Você falou que o ano, vamos só dar uma recapitulada, porque tem algumas pessoas que entraram agora, às vezes não nos seguem. Um ano regido por Mercúrio é um ano que as coisas acontecem muito rápido, não é? A comunicação ela também pode ser truncada, Virgínia.
Truncada não necessariamente. Acho que assim, Mercúrio, ele vai falar muito o quê? De comércio, de trocas, então essa questão de retomada de economia gradual, essa coisa meio assim. Então, assim, tudo que é comércio, ele é regente, né, do comércio, das trocas, da comunicação também, né, de voltar a circular, então essa coisa que a gente está voltando a circular, né, nas coisas. Então, Mercúrio fala das pequenas viagens, as grandes viagens são assuntos de Júpiter. Mercúrio fala das pequenas viagens. Então, acaba sendo um ano muito legal dessas coisas. Não necessariamente porque essa regência, ela é uma regência que não tem uma correspondência astronômica propriamente dita, né? Ela não tem nada no céu, uma correspondência mais mágica, né? Da tradição dos caldeus. Então, acaba pegando muito essa ideia do simbolismo, de lidar com comunicação, de lidar com comércio, com esse tipo de coisa. Esses assuntos ficam em evidência, mas não necessariamente isso precisa ser positivo ou negativo, entendeu? Entendi. Então, esse final de mês é para a gente controlar as finanças, ver novos projetos e não se iludir. É isso? Não se iludir, porque o negócio, olha, gente, esse encontro aqui em abril, né? A gente vai falar em abril, quando estiver chegando em abril, mas assim, são meses que eu acho que assim, a gente vai ter que ter muita fé, muita esperança, são meses extremamente místicos e religiosos, tá, gente? Todos esses assuntos, também esses assuntos humanitários ficam muito em alta. Então tem esse lado, isso vale tanto globalmente, tá, gente, quanto para a gente mesmo, tá? Precisa de ajuda, quer pedir ajuda. É um mês bacana da gente perceber quem que a gente pode ajudar, ser ajudado, esse tipo de coisa. E a gente vai ver isso muito em março e também em abril, né? E tem esse lado muito também, né, da criatividade, dos sonhos, esse tipo de coisa. Aliás, para todo mundo, hein, gente, prestar atenção nos sonhos nesse período, porque a gente está assim com tudo bastante sensível no céu. Virginia, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP. Se você quiser ver e compartilhar, eu agradeço e a Virginia também. Virginia, por favor, tem endereço nas redes sociais. Facinho me achar, gente. Virginia Gaia, aqui, ó, em cima no Instagram, Virginia Gaia Oficial. No Facebook, quem quiser informações sobre os meus atendimentos, no meu site, virginiagaia.com.br. Tá bom, Virginia, muito obrigada. Abraço, Suzana. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.